Picos e vales. Queridos, eu quero embasar o meu personagem de hoje em Gênesis, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Abraão, o homem chamado amigo de Deus, também passou pelo vale. Querido, eu amo o personagem Abraão, o seu exemplo de vida, o seu exemplo de fé. Não de homem perfeito, mas de um homem que tinha fé e que tinha perseverança. Algumas qualidades que às vezes faltam nas nossas vidas nos dias atuais. Abraão, diga assim, Abraão, amigo de Deus. Você gostaria também de ser considerado amigo de Deus? Deus quer você como um amigo ou amiga dele. É de interesse do coração do Pai ter você como filho, mas não um filho distante, isolado na casa do pai, né? Que tem filho que convive no mesmo ambiente, mas não se relaciona, fica trancado nos quartos, isolado, não convive com os outros componentes da casa. Deus quer que nós venhamos ter convivência com um componente chamado Pai, né? E o Espírito Santo. Deus quer que nós venhamos ter convivência também com outras pessoas. Abraão, ele se relacionava também. E Gênesis, a partir do versículo 12 e versículo 1, né? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Queridos, uau! Deus, em um dado momento, contemplando Abraão, no lugar que ele estava vivendo, com a sua família, confortável, em segurança, com a vida boa, casadinho, mulher linda, maravilhosa do seu lado, tudo dando certo na vida de Abraão. Mas Deus tinha algo específico, um propósito, um chamado para a vida de Abraão. Semelhante para mim e para você. Às vezes tudo vai indo muito bem arrumadinho, está lindo nesse momento. E às vezes a gente pergunta até assim, nossa, será que vai vir alguma coisa? Está tudo dando tão certinho assim, né? Mas por quê? Porque nós sabemos que a nossa vida não é só lá no pico. Tem o vale. E aí, querido, todos nós passamos por vales. Esther passou pelos vales. Mas nós não somos projetados para vivermos lá no vale. Nós somos projetados para vivermos no pico, nas alturas. Deus quer que a gente voe alto, que a gente chegue ao pico. Abra seus braços se você pode. Imagine você, Deus te fez para voar, querido. Deus te fez para coisas grandes, para você voar. Talvez Abraão estava voando, queridos, mas assim um voo baixo, rasante, né? Mas Deus nos fez como uma águia. E Deus olhou para a vida de Abraão ali naquele lugar, naquela cidade dele. E pensou, eu tenho algo a mais para Abraão. Eu não tenho só isso. Interessante que Abraão, ele tinha um conhecimento de Deus. Porque quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, Abraão reconhece a voz. Abraão está atento àquela voz. Eu vou atender uma voz que me gera o quê? Confiança. Aquela voz que falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, gerou confiança, gerou convicção na vida de Abraão. Por mais que estava boa a sua vida ali,
E Deus olhando para Abraão e pensou, eu tenho mais. Eu tenho algo para Abraão. Eu tenho um chamado para Abraão. Eu quero fazer de Abraão pai de nação. Por quê? Porque existe uma família estacionada. Querido, Deus não quer que a minha família casa fique estacionada e nem a sua. Se a sua estacionar, Deus vai levantar um. A família de Abraão estava estacionada em uma cidade, só vivendo a vida boa. Se fosse hoje, né? Só indo para shopping, curtindo, festando, e só vida boa. E dinheiro, e trabalho, e saúde, curtindo realmente. Mas Deus olhou para Abraão e falou, eu tenho um propósito. Essa família parou. Não pode parar. Eu tenho um chamado para uma família. Querido, Deus tem um chamado para você também. O que Deus tem que fazer comigo e com você, para nos acordar. O que Deus tem que fazer. Para Abraão, Deus disse, Abraão, sai dessa tua terra. Abraão ia ter que abrir mão de alguma coisa. E quando nós abrimos mão de alguma coisa, dói. A gente começa a ir para o vale. Porque, gente, coisa melhor do mundo é você estar entre família. No meio da sua parentela. É ou não é? E de repente Deus fala, sai da sua terra. Está conformado, está no conformismo, na sua língua, do seu jeito de viver. Sai daí, Abraão, da sua terra. Outra coisa, sai do meio dos seus parentes. Por quê? Os parentes de Abraão estavam, não que ele ia abandonar os parentes, não era isso. Mas ele precisava se retirar para algo, para um propósito. Porque nem todo mundo que está ao nosso redor, mesmo sendo parente, nos impulsiona para crescer. Estão me entendendo? Tem pessoas, querido, mesmo sendo parente, não te impulsiona para crescer. Mata seus sonhos. Mata seus projetos. Para que tudo isso? Para que esse negócio de ir para a igreja tanto? Para que esse negócio de orar tanto? Para que esse negócio de campanha de oração, de leitura? Não. Tem pessoas que te adoecem de forma espiritual. E são os próximos, são os de casa. E Deus tendo um chamado grande para a vida de Abraão, semelhante tem para você e tem para mim. Deus disse para Abraão, sai. Sai do meio dos seus parentes. Sai do meio que da sua casa, do seu pai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado para Abraão essa terra. Para Deus cumprir um propósito na vida de Abraão, foi necessário de Deus dar um comando, dar uma ordem para Abraão. E eu te pergunto, o que Deus quer de você? O que Deus quer que você saia de algum lugar? Da zona de conforto? Do conformismo? O que Deus quer de você? Abraão teve que abrir mão para responder a um chamado. Mas como Abraão vivia, pastora? Quem era ele? Se nós formos estudarmos mais aqui em Gênesis, vai me falar que Abraão convivia numa terra pagã. Querido, nós estamos rodeados de pessoas que não exercem a fé. Que na hora do vamos ver, não nos impulsiona a crescer na fé. Abraão estava numa terra pagã, com seus familiares, e vivia bem. E Deus foi lá e fez esse chamado. Deus dá a ele esse comando. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Querido, para dar ouvido a essa voz, tem que ser muito convicto de que conhece a voz daquele que está falando com você. Aquele que está falando com você tem que te dar muita confiança. Ao ponto de deixar tudo para trás, pegar apenas os seus pertences, que eram seus servos, seu patrimônio, e a sua maior riqueza que um homem tem é a sua esposa. Amém, querido? Porque a joia, filhos, não é seu,
é de outra pessoa, viu? Os seus filhos é só emprestado para você cuidar, para dar para outro. É outro que vai usufruir dessa joia, não é você. Então, o bem mais precioso que você tem é o seu esposo e a sua esposa, querido. Vocês dois vão envelhecer juntos. E Abraão pega esse bem mais precioso que ele tem também e leva consigo para uma terra que o Senhor ia mostrar para ele. O que eu acho interessante na vida de Abraão é que nós, enquanto seres humanos, se fosse eu, se fosse você, talvez a gente ia perguntar assim, mas para onde, Senhor? Mas por que o Senhor está me tirando daqui? Mas por que eu devo ir? Não, mas eu não posso levar meu pai comigo, minha mãe. Interessante que quando o homem casa, deixa pai e mãe. Não manda você abandoná-los, mas manda você deixá-los. Ou seja, vai viver a sua vida, vai viver a sua fé, vai sobreviver dependendo de Deus e um do outro. Não vou abandonar minha mãe e meu pai. Sempre que precisar, estou ali para servir, para cuidar deles. Mas o casal precisa viver e sobreviver no meio dos picos e vales. E nos relacionamentos tem um momento de picos e vales. Mas o que eu me acho interessante na vida de Abraão é que Abraão, quando Deus disse para ele, vai para uma terra que eu te mostro, e vai você, a sua esposa, aquilo que te pertence, né? Ele não questionou. Ele não duvidou. Ele teve fé. Diga assim, Abraão teve fé. Ele foi obediente. Para Deus cumprir a promessa, um chamado na vida de Abraão, ele pediu tudo de Abraão. Tudo. Ele teve que deixar tudo para trás. Só que Abraão, ele tinha algumas características que, ao olharmos para esse homem chamado pai da fé, nós podemos ver que Abraão tinha características que nos ensina. Quais são essas características, pastores, que eu posso aprender com Abraão de forma positiva? Quais são algo legal que Abraão tem que me ensina? Queridos, Abraão, ele tinha paciência. Diga assim, paciência. Enquanto eu estava estudando esses tópicos, eu me lembrei da palavra do Senhor, que o salmista fala assim, esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou o ouvido e ouviu o meu clamor. Esperar. Esperar é ter paciência. Abraão foi um homem paciente. E uma das características que eu, como filha de Deus, independente da minha personalidade, eu preciso ser paciente. E tem gente que é muito enérgico. E essa energia elevada que essa pessoa tem, faz às vezes essa pessoa ser até mesmo ansiosa, impaciente. Mas diga assim, Deus quer que eu seja paciente. Lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo vai falar sobre o quê? Sobre a paciência também. Então Deus, ele quer que nós sejamos pacientes. Abraão foi paciente. Hebreus 6,15 vai nos dizer assim: foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou o quê? A promessa. Mas ele teve apenas que esperar? Não. Ele teve que esperar pacientemente. Queridos, pacientemente no Senhor. E o Senhor ouvir o sonho, o desejo, o clamor do coração de Abraão. Quem é paciente, ele espera. Mesmo no vale, tem lágrimas, tem choro, mas ele tem paciência para esperar o comando de Deus. Ele tem paciência para esperar, ele não desfalece na fé, mas ele crê até o final que Deus vai fazer. Milagres é com Deus. Aquilo que eu posso fazer, eu não preciso ser paciente, eu vou lá e faço.
porque depende de mim para fazer. Mas aquilo que não depende de mim para fazer, eu preciso também esperar no Senhor. Ser paciente. E Abraão, ele tinha um sonho. Quem sabe qual era o sonho de Abraão? Ser pai. Gente, coisa maravilhosa ser pai e ser mãe. É ou não é? Quem é pai aqui? Pode aplaudir ao Senhor? Coisa maravilhosa é você ter alguém te chamando de papai, de mamãe. E a mamãe simboliza o Espírito Santo, né? E a gente fica lá tentando ensinar a criança a falar mamãe, né? E o papai vem e vai lá, papai, querendo ensinar a criança a falar papai. Por quê? Porque é coisa maravilhosa. Abraão, ele tinha um sonho de ser pai. Mas ele não podia ser pai porque a sua esposa era estéril. Sara era estéril. Então, aqui nesse versículo, Hebreus 6,15, fala que Abraão esperou com paciência para cumprir a promessa dele ter um filho. Porque Deus faz um chamado para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei, e Deus fala para ele que vai dar filhos. Deus fala para ele que vai fazer dele o que? Pai de nações. A partir dele ia vir uma geração abençoada. Você quer ter uma geração abençoada após você? Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, após você abençoados? Vai depender da sua atitude, do seu comportamento hoje. Qual o legado que você tem deixado para os seus filhos, para os seus netos? Os seus filhos, os seus netos podem olhar para você e falar: aqui está um papai, um homem de Deus de oração, semelhante a Abraão, ou parecido mais próximo com Abraão. Abraão esperou pacientemente no Senhor. Pacientemente, não foi impaciente. Diga assim: Abraão não foi impaciente. Ele foi paciente. Querida, a pessoa impaciente, ela reclama o tempo todo. Ela murmura de tudo, nada está bom. Sempre tem algo negativo para poder estar falando, para poder estar pontuando. Sempre murmurando. E a murmuração faz com que eu e você nós venhamos andar em círculo. Nada prospera, nada vai para frente. Ficamos amarrados em todas as áreas da vida. Por causa de quê? Por causa da nossa boca, por causa da nossa murmuração. Nós atraímos a maldição para nós mesmos através do nosso comportamento verbal. Então Abraão não teve esse comportamento verbal de impaciência, de murmuração, mas ele teve um comportamento de adoração. Abraão, ele levantava altares de adoração a Deus. A promessa não está vindo, não estou vendo nada, o filho não apareceu. Mas Abraão continuava a levantar um altar de adoração. Por quê? Porque Deus é fiel. E Abraão conhecia a voz de Deus. Gênesis 15, versículo 5 diz o seguinte: levando-o para fora da tenda, disse-lhe. Quem levou ele para fora da tenda? O próprio Deus. Olhe para o céu e conte as estrelas. Queridos, a intimidade com Abraão era tão grande. Querido, Deus quer ter essa intimidade comigo. Deus quer ter essa intimidade também com você, de conversar com você. Gente, se você olhar para a natureza fala com a gente. Se você olhar para o pássaro cantando no fio de energia, tem um irmão aqui que trabalha nessa área, né? Se você olhar para as árvores, os pássaros, gente, os pássaros adorando a Deus. E por que nós não adoramos? Nós murmuramos. Nós desfalecemos na fé quando nós estamos no vale. Nós queremos só adorar a Deus quando nós estamos no pico. Aí a gente fala: Deus é fiel, Deus é fiel. Mas quando a gente passa pelo vale, aí a gente não quer mais adorar a Deus. Querida, a gente olha para os passarinhos não sabem nem se vai jantar.
se vai encontrar alguma sementinha para poder se alimentar. Mas eles continuam adorando a Deus. E aí Deus fala para nós: por que vocês andais tão ansiosos? Por que você anda tão ansioso, tão ansiosa pelo seu futuro, pelo dia de amanhã? Se você vai viver, se você vai morrer? Não tenha medo, mas creia que você vai viver. Porque se você tem promessa, você não vai morrer antes do tempo. Ninguém vai embora dessa terra antes do tempo. Porque o dono da vida tem a terra na palma das suas mãos. Então Deus tem a sua vida na palma das suas mãos. Ainda que te falte o ar, Ele vai lá e assopra de novo. Porque é Ele que tem o sopro da vida, não é o homem. Porque muitos confiam no homem, acreditam no homem e não acreditam em Deus. Deus quer que eu venha acreditar nele, mas que eu venha acreditar com intensidade. Deus quer que você da sua casa tenha um impacto também com Ele lá. Ele também está com você atravessando no vale. E por que você murmura tanto contra Deus? Se Deus tem o controle de todas as coisas. Você está vivo até hoje porque Ele permitiu que você está vivo para a glória dEle, para a manifestação do poder dEle. Milagre é com Ele. Você depende de um milagre? É o milagre da saúde? Clame ao Deus da saúde. Chame Ele para dentro da sua casa e fala: Deus, eu quero cura. Porque o Deus da cura vem e te toca. Se você tem necessidade, portas estão fechadas, você fala que tem fé, clame ao Deus da provisão. Porque Abraão, na sua fé, lhe disse ao seu filho, quando já nascido: Deus para si proverá um cordeiro para o sacrifício. Deus tem algo, mas Ele quer ver o que? Fé. Fé no seu coração, fé no meu coração, fé no nosso coração. E às vezes nós falamos que acreditamos em Deus, que temos fé. Mas que fé é essa? Que um vento passa e o nosso barquinho balança e quase afunda. Isso não é fé. A não ser que Jesus não esteja no barco. Se Jesus não está na sua casa, se Jesus não estiver no barco da sua vida, aí eu diria para você tremer. Aí é de dar medo. Mas se você tem fé, não tenha medo. Tenha confiança. Abraão teve confiança. Por mais que as pessoas soprassem, você acha que as pessoas, amigos, ou até mesmo a parentela de Abraão, não achou loucura? Tudo que Abraão estava fazendo? Como assim você vai nos deixar? Vai para um lugar que você nem sabe para onde que é? Você está doido? Querido, as coisas de Deus é loucura para o olhar natural. Aquele povo estava com o olhar natural. E eu te pergunto, dentro da sua casa, você que está aqui, você que está lá, dentro da sua casa, você tem olhado com um olhar de fé ou um olhar natural? Precisamos, mais do que nunca nesses últimos dias, de olhar para Cristo e falar para Ele: Deus, o Senhor é o meu provedor. Deus, o Senhor é o meu protetor. Deus, o Senhor é o meu salvador. E o Senhor, Ele é como uma nuvem que vem te cobrindo. Se você deslocar, a nuvem desloca. Mas desloca sob o comando dEle. Não desloca sobre a emoção dos seus sentimentos. Amém, querido? Porque tem gente achando que está ouvindo a voz de Deus, mas está ouvindo a voz da alma. Discirna qual é a voz da alma e qual é a voz de Deus. E aí você me pergunta agora: como assim, pastor, que eu vou discernir? Eu não sei fazer isso. Você perguntou agora. Eu diria para você: você só vai discernir a voz de Deus se você tiver intimidade de conversar com Ele todos os dias.
Só de vez em quando você não vai discernir a voz de Deus. Por quê? Os barulhos, a tempestade, os problemas causam confusão e você acha que ouviu a voz de Deus. Querido, nós ouvimos a voz de Deus quando nós vamos desenvolvendo intimidade com Ele. E Deus quer intimidade com Ele. Deus quer que nós venhamos viver na intimidade com Ele todos os dias. Abraão recebeu a promessa. Querido, você tem promessa? Por que as promessas não têm se cumprido na sua vida, na sua casa? Tem promessa. O que está faltando? De repente está faltando paciência. De repente está faltando fé. Abraão teve fé e teve paciência e alcançou a promessa. Mas a Bíblia fala que ele recebeu a promessa com 75 anos e esperou 25 anos para ter o cumprimento da promessa. Mas ele não desfaleceu no meio desses 25 anos. Quantas mães desistem de orar pelos seus filhos? Quantas esposas desistem de orar pelos seus esposos? Porque fala, não tem jeito não. Não, sabe o que é? Não muda. 10 anos não muda nada, está só complicando. Querido, tem que complicar para poder consertar. É igual dor de parto. Tem que apertar para poder nascer. Porque se não apertar, fica lá toda a vida, né? E não nasce. Então tem o quê? Tem que, muitas das vezes, né, acontecer reviravoltas na nossa vida. Para a gente viver o quê? O melhor de Deus. Amém? Mas Sara, queridos, Sara foi impaciente. Diga assim, o quê? Abraão era paciente, mas Sara esperando. A mulher cansou. Fala assim, misericórdia, Jesus. A mulher cansou. Ela tinha ouvido a promessa para Abraão. Ela até sorriu. Ela ouviu. Deus falando que Abraão ia ser pai de nações. Querido, se ele ia ser pai, quem ia ser a mãe? Era ela. Ele era casado com ela. Deus, ele agrada de um homem só, um homem com uma só companheira. E a mulher também só um companheiro. É com ela que ele ia ter filho. Como ela esperou muito tempo, a Sara, ela foi impaciente. E nessa sua impaciência, a Sara falhou. Diga assim, misericórdia. Mulher de Deus, não seja impaciente dentro da sua casa. Às vezes nós queremos ver um milagre tão rápido, no estalar de dedo. Não seja impaciente dentro da sua casa. Você pode pôr tudo a perder. A vida dos seus filhos a perder, a vida do seu marido a perder, a sua própria vida a perder, por causa da ansiedade, por causa da impaciência, achando que esperou demais. E Sara fica então impaciente. E aí ela chega para o seu marido e fala para o seu marido o seguinte: olha, já tem, né? Já estou velha, tem tanto tempo, nós não temos filho. Tem uma escrava. Ela não é nossa, essa escrava? É. Então faz o seguinte: se você tiver um filho com ela, esse filho é nosso, porque ela é nossa escrava. Então faz o seguinte: vamos ter um filho através desta escrava. Olha só que ideia que essa mulher teve. Não foi um plano dos céus. Mulheres, cuidado com os conselhos, com as ideias que passam na sua cabeça e que não é a voz de Deus. Antes ela tinha visto, testemunhado tudo. Cuidado com a proposta que você faz. Muitas mulheres destroem muitos projetos de Deus por causa das suas atitudes, por não ter paciência. Eu não aguento mais essa situação. Querido, se você está no vale até hoje, é porque Deus sabe que você aguenta.
ou então porque você foi reprovada e teve que permanecer lá no vale até você ser aprovada para sair do vale. Amém? Mas Sara faz essa proposta então para Abraão. E um filho vem através dessa proposta dela com a serva. E esse menino cresce. Só que esse menino cresce e a mãe dessa criança começa a afrontar Sara. Querido, tudo aquilo que é projeto seu, que não é projeto de Deus, um dia ele vai virar contra você. Passa o ano que passar, o tempo que passar, se você colocou o dedo, isso vai virar contra você. Quem está entendendo? Amém. Esse menino já estava grandinho. E isso virou-se contra Sara. E Sara ficou tão incomodada, mas quem arrumou isso tudo foi quem? Sara. Mulheres, nós temos um poder de causar uma confusão tão grande, ou um bem-estar tão grande. E aí eu te pergunto, você quer ser instrumento de quem? Eu quero ser instrumento do Espírito Santo para próximo das pessoas que estão próximas de mim. Nós temos o poder dessa decisão. E Sara chega para o seu esposo e fala: olha, não aguento mais essa situação, você tem que resolver esse negócio. A gente faz ou não faz isso? A gente pressiona, querido. E a Sara pressionou o marido, falou: olha, eu quero que você mande esse menino embora. Manda a mãe e o menino embora. Querido, Sara que arrumou o problema. E depois veio para o marido poder resolver o problema. Como fica um pai despachar o filho? Dispensar um filho. E ele ficou com o coração apertado. E ele vai orar a Deus. Interessante. Mesmo diante da situação, sempre a gente vê Abraão buscando a Deus. E ele vai buscar a Deus. E Deus fala para Abraão: Abraão, esse não foi meu projeto. Eu tinha um projeto, eu falei que eu ia te dar um filho. Esse não foi o meu projeto. Abraão, você tem uma aliança com a sua esposa, né? Traduzindo aqui as palavras. Vocês são uma só carne. Precisa ter concordância. Precisa conversar, entrar em acordo. Então, Abraão, isso está afligindo parte da sua carne. Então, agora você vai ter que dispensar o menino. Você vai ter que despedir o menino para ir embora com a mãe. Só que tem um negócio, Abraão, eu sou um Deus de aliança. Eu vou cuidar desse menino para você. Esse menino vai se tornar uma nação. Querido, não importa o que você fez errado. Se você convidar Jesus para te direcionar para o que fazer, Deus vai te direcionar o que fazer, mesmo nas coisas erradas que você já fez na vida. Deus vai te apontar uma solução. Mas aceita a solução que Deus te aponta. E Abraão fez o que tinha que ser feito. Quando Isaac nasceu, o seu filho nasceu já grande, Deus pede a Abraão. Deus faz prova com Abraão. E fala: Abraão, me dá o que você tem agora de mais precioso. Me dá o seu filho. Eu quero o seu filho. Me ofereça a ele de sacrifício. Querido, o que você tem na sua vida que você tem coragem de oferecer a Deus como sacrifício? Abraão não duvidou de Deus em nenhum momento. Ele subiu no altar. Ele subiu no monte. Levou a criança consigo. Porque Deus tinha pedido o filho. O que Deus te pede? Tempo, vida, seu coração. O que Deus pede para você? Seu relacionamento, suas amizades, suas companhias. O que Deus pede para você? Você está disposto a dar para Ele? Abraão esteve disposto a dar para Deus. Ele teve fé. Ele teve fé. Diga assim: Abraão foi paciente. Abraão teve fé. Abraão foi perseverante. Querido, para ser vencedor, precisa ser perseverante. Às vezes nós estamos chegando pertinho
da bênção. Mas desfalecemos, porque nós vemos problemas. E tudo aquilo que nós focamos, expande, fica grande. Se você foca problema, não tem jeito, não tem como, isso vai crescer. Mas se você focar no Deus que resolve o problema, isso vai encolher, isso vai diminuir. Por quê? Porque Deus resolve. Deus tem o controle de todas as coisas. Romanos 4:18 vai dizer o seguinte, 18 ao 21, vai dizer o seguinte: Abraão, contra toda esperança, ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Querido, Deus tem promessa para você, para a sua descendência, para a sua casa. Tome posse das promessas do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Deus vai fazer? Que reboliço que Ele vai aprontar? Não sei. Mas decida dentro de você, mas tenha atitude de paciência, de esperar no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Tenha perseverança. Perseverança é o quê? É eu ser paciente também. Tenha perseverança. Não foque nos problemas, nas doenças. Foque no Deus que intervém em meio às tempestades, em meio às doenças. Foca nas promessas. Abraão focou que ele ia ser pai de nações. Romanos 5:3, até o versículo 5, vai dizer assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, ela produz o quê? Um caráter aprovado. Diz assim: tribulação produz perseverança. Querido, quer perseverança? Quer desenvolver perseverança? Deus vai te testar pela tribulação. Aí você fala: não, então não quero não. Querido, nessa vida nós não temos como correr. Você vai ter que perseverar. Até nas suas tomadas de decisões. Porque senão você vai oscilar nas suas decisões. Perseverança. Então a perseverança, a tribulação vai produzir essa perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. Querido, nós só somos aprovados após perseverança. Aí sim, eu tenho um caráter aprovado. E o caráter aprovado vai prover o quê? Esperança. E a esperança, ela não nos decepciona. Quantas pessoas têm perdido a esperança? Têm perdido a fé, a esperança. E nós só aprendemos quando nós passamos pela tribulação. Nós somos reprovados quando nós não perseveramos. Bata no teu peito e diga assim: eu quero ser aprovado no meio das tribulações. Eu quero vencer, chegar no pico, sair do vale. Quando eu saio do vale? Quando eu persevero e quando eu tenho fé. Querido, não desista. Às vezes nós somos como os diamantes. Você está cavando, está se esforçando, está lutando, querendo chegar em algo. Decidiu: eu vou conquistar, eu vou chegar no pico. Está cavando, mas está difícil, está sofrido. Você não está vendo nada, você queria ver alguma coisa, eu queria ver uma nuvenzinha assim, nem que seja o tamanho, né? No punho. Não estou vendo nada, parece que Deus não está fazendo nada. Querido, você não precisa ver. Você precisa crer. Você precisa ter fé. E muitos já estão o quê? Pertinho da bênção. Vai encontrar um refúgio, um manancial, um deleite. Pertinho da bênção. Estou cansado, desisto, não dou conta mais não. Já lutei demais. Estou frustrado. Estou
desanimado. Estou sem força. Quando eu falo que eu estou sem força, eu estou querendo dizer que eu estou perdendo a minha fé. Querida, a palavra do Senhor fala que quando nós somos fracos, aqui somos fortes. Mas se você estiver em Cristo, se Ele estiver aqui dentro, com uma convicção muito forte, igual Abraão tinha uma convicção muito forte dentro dele, pode vir vento. Apóstolo Paulo fala, não é morte, não é nudez, nada vai me tirar do amor de Cristo. Quantos têm fugido da presença de Cristo? Qualquer coisa que acontece, perdeu a paciência, não soube esperar, perdeu a perseverança e perdeu a fé. Querido, não perca a fé. Seja perseverante para você chegar até no final. Romanos 4:3 diz, Abraão perseverou, creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Isso foi creditado como justiça. Ele creu. A vida de Abraão não foi só riqueza, vida boa, não, querido. Se você pegar Gênesis, estudar ali, a vida de Abraão, você vai ver, gente, para ele ser chamado homem de fé, um pai da fé, ser tirado do meio da sua parentela, da sua terra, da sua convivência, no meio dos seus amigos, para dar uma resposta a um comando de Deus. Ele passou por vale, querido. Abraão foi caminhar com Deus, mas Abraão no deserto, ele furou 10 poços. Você sabe o que é furar poços no deserto? Não tinha água, mas Abraão tinha fé, falou, Deus mandou eu ir, eu vou. Está aqui dentro a convicção de que Ele falou que eu vou, que Ele vai me prosperar, que Ele vai me dar, eu vou. Ele falou que eu vou ser pai de nação, eu vou chegar onde Deus falou que eu vou chegar. Querido, fica de pé. Você está determinado a chegar onde Deus falou que você vai chegar. Você está determinado a chegar aonde Deus projetou para você chegar, no seu chamado, no seu propósito de vida. E aí você me fala, pastor, eu não sei nem por que eu estou viva ainda. Já era para ter morrido muito tempo. Querido, você está vivo para expressar a glória dEle. O que você está fazendo que você não está expressando a glória dEle? Expresse a glória dEle. Quantos livramentos Ele te deu? Quantas vezes o anjo da morte passou pertinho de você? Quantas vezes Satanás pediu para te peneirar, para te passar na peneira? Mas o Pai te ama tanto e falou, esse não. Eu tenho um chamado, um propósito para ele. O que você está fazendo que não está dando uma resposta para Deus? Deus hoje te dá uma oportunidade de você ser paciente, mas ser perseverante, de você demonstrar a sua fé, não só com palavras. Gente, falar eu acredito em Deus daqui para cima é muito fácil. Mas caminhar com fé é outra coisa. Caminhar com Ele é diferente. Não é só falar, não. Palavras é muito bonito. Mas Deus não está atrás das suas palavras. Deus está atrás do seu coração. Deus está te vendo. Eu não sei como está o seu coração, mas nesta noite Deus está tirando um raio-x. Deus está vendo o seu coração. Os seus projetos não têm dado certo. Por quê? Porque você não tem colocado Ele na frente. Coloque Ele na frente. Fala para Ele, Deus, é aqui eu estou aqui. Porque quando você fala, Deus, eu estou aqui, Ele fala, filha, vinde a mim, vem para mim. Ele ouve a sua voz, clama a Ele, clama. Você tem pai,
Você não é órfão. Bata no teu peito e fala assim: eu tenho um pai que olha para mim. Eu não vejo ele, mas ele me vê. O pai te vê, querido. Ele sabe por onde você andou. Ele sabe das palavras que saíram da sua boca. Antes que você fosse formado, Ele te formou. Ele te formou, não foi para você sofrer, não. Tem dias que você acha que vai morrer. A dor é tanta. E você pensa assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu estou perdendo o sentido da vida. Querido, deixa Jesus entrar na sua vida. Mas abre o teu coração. Não fecha a porta do seu coração para Ele. Nós viramos as costas para Ele, sabe como? Nós fechamos a porta do nosso coração para Ele, sabe como? Você está me perguntando: como, pastora? Como que eu fecho a porta do meu coração? Você fecha a porta do seu coração com as suas atitudes. O Pai vê as suas atitudes. O Pai te contempla até dormindo. Sabe quando você suspira, que a sua alma está doendo? O Pai está lá do seu lado, vendo o seu suspiro. Mas você suspira para tanta gente as suas dores. Você suspira para tanta gente as suas preocupações. Suspira para Ele e fala para Ele: Pai, eu abro a porta do meu coração. Que atitude eu tive que entristeci o teu coração, Pai? Eu desacreditei, eu blasfemei, eu murmurei, eu falei demais. Pai, perdão, perdão, Pai. O Pai está de braços abertos. Jesus está de braços abertos. Não tem nenhum pecado que você cometeu que Ele não é suficiente para te perdoar. Ele te perdoa de todos. Então não vire as costas para Ele. Não ignore o teu Pai, mas corra para os braços do Pai, porque Ele é fiel. O tempo todo Ele é fiel e Ele quer cumprir as promessas para a sua vida. As promessas não é só para alguns, não. É para todos os filhos. E você é filho. E você é filha. Amém?